Dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje iniciaremos o segundo bimestre, no dia 1º de junho. Continuaremos reforçando um pouquinho dos conteúdos que estão sendo trabalhados nos textos e em matemática. Nosso cabeçalho, nome da escola, dia do mês que estamos começando um novo mês, 1º de junho de 2020. Dia da semana, hoje é segunda-feira. O nome completo, bom dia. A nossa rotina, português e matemática no caderno. Quando eu coloco no caderno, significa que as atividades não estão no livro e nem na apostila. Vocês terão que fazer copiando. E também numerais de 750 a 800. Vamos estudar paragrafação. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com as reescritas que eu recebi. Vários alunos já estão fazendo um conto com uma estrutura muito boa para o primeiro bimestre. Já aprenderam a usar o travessão, então parabéns! Vamos ler um texto, Chapeuzinho Vermelho de Raiva, Mário Prata. Aqui o nome do autor, ao invés de estar no final, está aqui no começo. Olha o início desse texto. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui pertinho da vovó. Fica? Mas vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Vocês observam que esse texto, ele começa já numa fala. Olha o travessão. Percebem também que o título dele, Chapeuzinho Vermelho de Raiva, sugere pra gente o quê? Uma história antiga ou uma história atual? O que vocês acham? Por que será que esse texto não começa direto no diálogo, na conversa entre a vovó e a Chapeuzinho? Por que será que o autor não colocou assim, igual vocês quando reescreveram a história? A Chapeuzinho falou, a vovó perguntou, ou a Chapeuzinho respondeu, a vovó indagou. Por que será? Porque aqui, gente, quando eu falo, ó, senta aqui mais pertinho, Chapeuzinho, fica pertinho da vovó, fica? Dá pra saber quem está falando? O que vocês acham? Dá, né? Ó, fica pertinho da vovó, só pode ser a vovó que está pedindo para ela sentar pertinho, ficar pertinho da vovó. Já embaixo, mas vovó, que olho vermelho, quem está falando? Ah, Chapeuzinho, é lógico, está se dirigindo a vovó, mas vovó, que olho vermelho. Então, por isso, para não ficar cansativo, toda hora colocar, ah, Chapeuzinho falou, a vovó respondeu. Então, o autor preferiu colocar um travessão embaixo do outro. Agora, se fosse vários personagens conversando, aí seria importante colocar, porque o leitor se perderia, não saberia quem estava falando na história. Observe também que cada personagem, quando fala, é colocado um travessão. Quando, olha lá, a vovó falou aqui, ó, foi usado um travessão. Quando a Chapeuzinho falou, ó, foi usado outro travessão. Agora, outro detalhe que vocês às vezes têm um pouquinho de dificuldade na sala. Por que aqui, olha lá no primeiro parágrafo, eu não fui até
eu não escrevi até a margem aqui. Porque, gente, acabou a fala da vovó. Eu vou começar a fala da Chapeuzinho. Então, eu tenho que ir no outro parágrafo, porque eu não posso colocar no mesmo travessão a voz de dois personagens. Então, aonde que começa o primeiro parágrafo? Aqui, ó. Senta. E onde termina? Aqui na palavrinha fica. Depois, onde começa o segundo? Mas, onde que ele termina? Termina aqui na pontuação, ó, na reticências. Importante também. Todo parágrafo você tem que terminar com uma pontuação. Não pode esquecer. Então, para vocês saberem aonde é parágrafo, é só observar aonde tem esse recuo aqui depois da margem. Olha aqui, ó. Está vendo aqui em amarelo? Esse espaço aqui, ó. Isso é um parágrafo que também é chamado de recuo. Vocês estão vendo que todos os parágrafos têm o mesmo tamanho? Isso é importante também. Eles estão alinhados. Olha aqui, gente. Se vocês passarem a régua aqui, olha lá, ó. Vocês vão ver que eles estão alinhados. Vocês estão percebendo que esse texto tem pouca fala do narrador? Olha, tem só aqui no finalzinho do texto. Grifem aqui, olha lá. Quer dizer, vocês não têm o texto, né? Ó, eu vou grifar. Chapeuzinho pula para trás, 2 pontos. Por que o narrador resolveu colocar agora uma explicação? Porque, gente, ela não tá só conversando mais. Ela fez uma ação, ela deu um pulo para trás. Então, o narrador explicou esse detalhe para o leitor saber a reação dela. E olha a pontuação que foi usado, 2 pontos. Por que terceiro ano esses 2 pontos? O que vai ter aqui embaixo? Olha aqui, olha a travessão aqui. Não é? Olha lá o que a Chapeuzinho falou. E essa boca imensa? Por isso que eu tenho que pôr os 2 pontos aqui, ó. Que o narrador está explicando que embaixo vai vir a voz do personagem, do jeitinho que ela falou na história. Depois, ó, penúltimo parágrafo, vocês estão vendo? Não tem travessão, porque é o narrador também que está contando. A vovó pula da cama e coloca as mãos na cintura, brava. O narrador também explicou a reação da vovó, que ela está brava. E depois, no final, olha a travessão. Aqui é do jeitinho que a vovó falou na história. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Então, não foi alguém que falou ao invés da vovó. Essa fala aqui, ó, foi a própria vovó que falou na história. Então, precisou ser colocado travessão. A hora que vocês forem contar o total de parágrafos na próxima atividade, vocês percebam, gente, aqui, ó, quando tem uma palavra aqui encostada na margem, ó, queimadinha, ó, aqui, ó. Aqui não vai ser parágrafo, porque não tem um espacinho. Agora, ó, o primeiro travessão é um parágrafo, o segundo travessão é outro, o terceiro travessão é outro parágrafo, certo? Vocabulário. Aqui tem 3 expressões que talvez vocês não conheçam. Então, eu quis deixar aqui para vocês lerem e compreenderem o texto. Então, Chacrinha. Chacrinha foi um animador de televisão que fez muitos sucessos nas décadas de 1960 a 1980. Então, como vocês viram pelos anos aqui, vocês ainda nem eram nascidos. A mamãe, o papai ou outro parente, com certeza vão saber falar para vocês quem foi Chacrinha.
Finado. Finado, provavelmente vocês já ouviram falar, o dia dos finados, não é? Aquele que já é falecido, que não está entre nós. Guarujá também é um termo fácil. É uma famosa cidade do litoral do estado de São Paulo, que as pessoas costumam ir na praia. Agora faremos uma interpretação do texto Chapeuzinho Vermelho de Raiva. Gostaria que vocês copiassem as perguntas para deixar registrado no caderno. Pode pedir um auxílio aí de quem ajuda vocês. Então, número 1, vocês vão reler o texto e vão responder. Letra A. O texto apresenta um diálogo entre a avó e a neta. Não se esqueçam que diálogo é uma conversa entre as pessoas. Aqui eu só estou afirmando, ó. Agora olha onde é a pergunta. Ele aconteceu no tempo do era uma vez? Quer dizer, há muito tempo atrás? Ou nos dias de hoje? Ou seja, é um conto moderno, foi recontado como se ele tivesse sido escrito nos dias atuais. Justifique a sua resposta. Então, vocês vão colocar se foi no tempo do era uma vez antigo ou na atualidade, nos dias de hoje. E vão justificar. Pode pegar um exemplo lá no texto, né? Por exemplo, antigamente não tinha isso. Ou, no texto antigo, Chapeuzinho ia pela floresta a pé. Qualquer situação que dê para entender, tudo bem. A letra B, quantos parágrafos o texto possui? Então, vocês vão ter que voltar lá e contar aqueles espacinhos que eu mostrei para vocês. Quantos parágrafos, quantos espaços daquele lá o texto tem? Agora aqui, ó, o que você fez para descobrir a resposta? O que você fez? Você foi lá e enumerou? Ou você pegou e olhou o espaço e foi contando? Como você fez? A número 2, vocês vão ter uma afirmação aqui, olha lá, que no diálogo Chapeuzinho Vermelho fez comentários semelhantes ao do conto original. Ao conto original Chapeuzinho Vermelho. Por exemplo, o tamanho do nariz, dos olhos, das orelhas e da boca da vovó. Esses comentários também tem na história tradicional, na verdade, na história antiga. Mas ela também fala dos tempos modernos. Então, diante disso, gente, desse fato, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que copiar o parágrafo que explica de acordo com a vovó. Seu nariz estar grande. Então, o que a vovó fala quanto ao nariz dela estar grande? Lembrando que vocês têm que copiar, iniciando o parágrafo com a letra maiúscula. Depois, copiar o parágrafo que o Chapeuzinho fala do tamanho das orelhas da vovó. Aqui já é a Chapeuzinho, ó. Vocês estão prestando atenção nesses detalhes? E a C, qual é o parágrafo que ela explica a vantagem que a industrialização do bosque trouxe para Chapeuzinho? Vantagem, algo bom, que mudou o que antigamente não era tão assim eficaz. Agora aqui já não, ó. Com a industrialização, as indústrias, não foi feito lá também o asfalto nas estradas. Então, o que ela fala sobre isso? A D, essa vovó é muito moderna, estou só afirmando por enquanto. Observe abaixo trechos que comprovam essa afirmação. Então, vocês estão vendo que estão aqui entre aspas?
São trechos, pedacinhos do texto, que comprova que a vovó é moderna. Vocês vão escrever ao lado de cada trecho o parágrafo correspondente a ele. Então, olha lá. Vou até sublinhar aqui, escreva ao lado de cada trecho o parágrafo. Então, primeiro trecho. O cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. Vocês estão vendo a lacuna aqui? Qual é o parágrafo que tem essa informação? Vocês vão pôr aqui o número. O outro é a mesma coisa. E o terceiro, dê a sua opinião. O que você pensa sobre? O que você achou do texto escrito por Mário Prata? Justifique sua resposta. Não é para escrever assim, legal, bonito, bom, gostei. Tem que ser a resposta completa. Então, por exemplo, vocês podem começar. Na minha opinião, vírgula, eu achei o texto. Aí vocês escrevem o que vocês acharam. O que ele tem de interessante. Ou se vocês não gostaram dessa versão moderna. Vai depender de cada um, da maneira como vocês pensam, certo? Matemática. Vamos reforçar um pouquinho sobre composição e decomposição numérica. Quando eu falo compor, o que eu tenho que fazer? E quando eu falo decompor, o que eu tenho que fazer? Vamos ler a informação que esta menina nos passa. Um número pode ser decomposto em outros números. Exemplo. Se eu tenho o número 46, eu posso decompor este número usando o 40 mais o 6. 40 mais 6 dará 46. Ou tem outras formas de decompor o 46. 20 mais 20 são 40. Com mais 6, 46. Terceiro exemplo. 15 mais 15, 30. Com mais 16, 46. A adição desses números pode formá-los novamente. Se eu somar esses números, 16 mais 15 mais 15, eu vou ter de novo o 46. Se eu somar de novo 20 mais 20 mais 6, eu vou ter de novo o 46. E se eu somar 40 mais 6, eu vou formar de novo o 46. Olha o que o menininho está informando. Ao fazer a decomposição, nós desmontamos ou separamos em unidades as ordens que formam os números. Então, decomposição vem de decompor em partes menores o numeral que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu tenho 152. Eu quero decompor? Eu posso falar que 152 é igual a 100 mais 50 mais 2. Ou falar o nome da ordem. Uma centena, 5 dezenas e 2 unidades. Agora, a composição quando montamos ou juntamos as unidades desse número. Por exemplo, uma centena, 5 dezenas e 2 unidades é igual a 152. Então, eu formei o número. Isto é compor. Vamos treinar? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Na hora de montar esses exercícios, eu troquei a ordem. Eu também peguei algumas coisas de outro site. Então, por isso que vocês estão vendo que as questões estão aqui pelo número 4, 8, 13. Mas não tem problema, vocês podem deixar desse mesmo jeito no caderno. Então, o número
4 está falando. No sistema de numeração decimal, lembra o que é sistema de numeração decimal? Quando temos 10 unidades, trocamos pela dezena. Temos 10 dezenas, trocamos pela centena. Então, o sistema de numeração decimal é porque a gente faz a troca de 10 em 10. E para a gente formar todos os numerais, esses os mais altos, bilhões, trilhões, quantos algarismos eu uso para formar? Eu uso 11 algarismos, 9 ou 10 algarismos? Lembra que isso daqui já foi trabalhado bastante na sala. Quais os algarismos que, se eu trocar de ordem, ele tem um outro valor? Quais são esses algarismos? Vou dar uma dica, ó. 0, 1. Quais mais? Muito facinho, né, gente? A número 8, vocês vão escrever nos retângulos os números cujos algarismos ocupam as seguintes ordens. O que é a ordem? Ó, vocês estão vendo aqui a letrinha? Ó. Unidade, ó. Primeira ordem é a unidade. Segunda ordem é a dezena. Terceira ordem é a centena. Então, vocês vão vir aqui e vão montar, ó. Quem que é a primeira ordem? É a unidade. Vocês vão pôr o número 7 na casinha da unidade. Quem que é a segunda ordem? É a dezena. Vocês vão pôr o número 3 na casinha da dezena. Quem que é a terceira ordem? É a centena. Vocês vão pôr a centena, o número, quer dizer, 2 na casinha da centena. Vocês estão vendo aqui que nessa do meio, gente, vai ter também a quarta ordem, porque agora no segundo bimestre a gente já vai estudar a quarta ordem, que é a unidade de milhar. Ou seja, 10 centenas eu troco por uma unidade de milhar, que vale 1000. Então, para vocês formarem esses números, vocês vão fazer igual este, só que vai ter um algarismo a mais, vocês estão vendo aqui? Então, vocês vão pôr primeiro quem que está na unidade, depois quem que está na dezena, depois quem que está na centena, e depois quem que está na quarta ordem, que vai ser a unidade de milhar. Facinho. O outro é igual. Número 13. Quem sou eu? Tenho 2 dezenas. Olha que facinho. Sinal que na casinha da dezena, quem que vai ser, gente? Se eu tenho 2 dezenas. Tenho o número 3 na ordem das centenas. Aonde que é a ordem da centena que eu vou pôr o número 3? E o algarismo que ocupa a primeira ordem? Lembra quem que é a primeira ordem? A gente começa a formar os numerais nossos a partir da unidade, gente. Todos os numerais são formados pelas unidades, na verdade. Quando eu falo 100, ele tem uma centena, só que ele também tem 100 unidades. Eu posso ir no material dourado e pegar 100 cubinhos, que eu vou formar o 100, não é verdade? Então, qualquer numeral é formado por unidade. Então, quem é a primeira ordem? É a unidade. Então, quem que vai estar na primeira ordem, gente? O número? Uma unidade, ó. O número? 1. Muito fácil, gente, de descobrir. Um desafio, mas é um desafio que na verdade é muito fácil. Com os algarismos 6 e 8 podemos escrever a letra A, 4 números de 2 ordens, B, 2 números de 2 ordens, ou C, 3 números de 2 ordens. Muito fácil, porque você não vai poder repetir algarismo, você vai ter só que juntá-los. Então, trocando a ordem desses números, olha lá, que outros números você pode formar. Então, é muito facinho esse daqui, gente. Então, depois que vocês formarem o numeral aqui, vocês podem formar do lado, vocês assinalem. Próxima, qual que é o número que representa? Vou grifar aqui para vocês. 3 centenas, 9 dezenas e 7 unidades. Facílima também.
É o 3.097? É o 397? Ou é o 370? Próxima. Siga o modelo. Vocês estão vendo aqui, ó, 2 centenas mais 4 dezenas mais 8 unidades? Aqui é uma forma de decomposição. Essa decomposição está feita pelo nome das ordens. É igual. Depois, vocês estão vendo ó, que eu tenho uma outra forma de decompor o número? 2 centenas, 1 centena é 100. 2 centenas, 200. 4 dezenas, 1 dezena é 10. 4 dezenas, 40. E 8 unidades, a unidade vale 1, então vai ser 8 mesmo. Depois eu posso compor o número. 200 mais 40 mais 8, 248. Vocês vão fazer essas três aqui de baixo, igual foi feito aqui, ó. Começando daqui, ó. Somando os valores que dá aqui, ó. E depois formando o numeral. Próximo, compõe os números a seguir. 200 mais 30 mais 4, ó, vocês estão vendo? Aqui está decomposto. Vocês vão compor, formar o número. Quanto que dá 200 mais 30 mais 4? Vocês vão formar o número aqui na frente. Quem não sabe de cabeça vai ter que somar, armar a continha, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. E somar para achar o numeral que dá esses três juntos aqui, ó, 200 mais 30 mais 4. Depois vocês vão fazer o restante. E para finalizar, as duas últimas. Vocês vão observar esses números que estão aqui, ó, nesse box. Eu vou ler para vocês. 694, 935, 1791, 895, 931, 9.462. Vocês já viram que os numerais começaram a aumentar. Porque o segundo bimestre a gente já vai começar com os números a partir de 1000. Então, por isso que vocês têm que fazer os numerais lá no cabeçalho todo dia até a gente chegar no 1000. Mas aqui, gente, ó, a perguntinha é muito fácil. Não precisa ficar assustado com esses numerão. Está perguntando assim. Os que representam o algarismo 9 na dezena são? Ó, o algarismo 9 na dezena. Então, você está vendo aqui nas alternativas, ó. Vocês podem colocar até as ordens em cima dos números para ficar mais fácil, ó. Por exemplo, vocês vêm aqui no número 5. Ele não está na unidade? Vocês fazem a letra U em cima, ó. E quem que está na dezena nesse número? É o 3, ó. Então, vocês fazem a letra D em cima. Isso vai facilitar de vocês saberem qual alternativa que o 9 está na dezena. É muito facinha, gente. E a última, vocês vão pintar de verde as fichas em que o algarismo 5 vale 50 unidades. Lembra que a gente estudou o valor posicional? A posição do número, dependendo da ordem que o número se encontra, ele tem um valor. Por exemplo, o primeiro número, 540. Onde que eu tenho o número 5? Eu tenho o número 5 aqui na centena, ó. Esse 5 aqui, terceiro ano, ele vale 50. Eu tô falando assim, ó, 50, 40, tô lendo assim esse número? Não. Pela própria leitura, gente, dá para perceber. Olha aqui, 540. Esse 5 aqui pode valer 50? Muito fácil de resolver. Só fazer com atenção. Porque eu quero que pinte as fichas em que o 5 vale 50. Em que ordem que o 5 tem que estar para ele valer 50? Será que na unidade? Será que na dezena?
na centena ou na unidade milhar, que vocês vão ver mais para frente aqui com maior detalhes. Bom, eu espero que todos os alunos façam essas atividades. Vamos começar com o pé direito esse segundo bimestre, porque o primeiro bimestre muitos alunos deixaram a desejar. Em compensação, a maioria cumpriu com todas as atividades direitinho. Eu só tenho a agradecer a vocês e a família de vocês. Peço que vocês continuem se esforçando para vocês aprenderem cada dia mais. E também não só aprender o conteúdo, mas também, né, aprender valores, por exemplo. Vou fazer minhas atividades com amor, com capricho. Vou ser organizado. Não vou deixar as atividades acumular, porque depois eu vou ficar perdido. A professora também vai ficar perdida na hora que vocês enviam as fotografias com as coisas muito atrasadas. Então, vamos também aprender esses conceitos, que cada um fazendo a sua parte dará tudo certo. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.